Religiões esquecidas. Parece um conceito distante, quase como olhar para as ruínas de uma cidade perdida, né? Pensem comigo, em algum momento da história, essas crenças guiaram milhares de pessoas. Elas tinham seus deuses, rituais e histórias que pareciam tão reais quanto as religiões que conhecemos hoje. Mas com o tempo, elas foram desaparecendo, sendo engolidas por guerras, mudanças culturais ou simplesmente esquecidas, como se nunca tivessem existido. E é sobre elas que vamos falar hoje. Para começar, vale lembrar que religiões surgem e desaparecem o tempo todo. Cada cultura cria seu sistema de crenças, e por milênios isso definiu quem somos. Só que algumas dessas religiões, por mais que tivessem milhões de seguidores, foram esquecidas quase que por completo. Quer um exemplo? A religião de Urartu, que existiu onde hoje é a Armênia e a Turquia. Eles adoravam deuses ligados às montanhas e acreditavam que espíritos ancestrais protegiam suas cidades. Hoje ninguém mais se lembra deles. Outra que caiu no esquecimento é a religião de Meroé, lá no antigo reino da Núbia. Eles tinham templos imensos e adoravam o deus Apedemak, representado como um leão. Aparentemente, era um culto que envolvia rituais complexos e sacrifícios que eram praticados no Nilo. E aí, de repente, sumiram da história. E se você pensar bem, esse tipo de coisa não é tão estranho quanto parece. É só lembrar que o cristianismo, o islã e tantas outras religiões modernas também passaram por momentos de perseguição ou quase extinção. E é exatamente essa fragilidade que torna as religiões esquecidas tão fascinantes. Imagina, você está adorando seu Deus, seguindo os rituais que foram passados de geração em geração, e então uma nova religião surge, um novo poder toma o controle, e aquilo que era tão central na vida de tantas pessoas desaparece. É como se um pedaço da história humana se apagasse, e o que sobra são apenas fragmentos. Mas nem tudo desaparece de verdade. Muitas das crenças e símbolos dessas religiões ainda sobrevivem de formas inesperadas. Um exemplo é a mitologia celta. Os druidas, sacerdotes celtas, eram figuras poderosas e misteriosas que conduziam rituais em bosques sagrados. Com a chegada do cristianismo, as práticas celtas foram suprimidas, mas influências dessa antiga religião ainda sobrevivem em tradições folclóricas na Irlanda e no Reino Unido. Agora, se eu fosse escolher uma religião esquecida que considero realmente misteriosa, eu diria a dos Hurritas, lá na Mesopotâmia. Eles tinham um panteão complexo de deuses, como Kumarbi, que era uma figura meio sombria. Alguns textos falam de rituais de fertilidade bizarros, com sacrifícios, símbolos que nem entendemos direito hoje. Mas, como tantas outras, a religião Hurrita desapareceu com a ascensão de impérios mais poderosos. Agora o que resta são apenas alguns fragmentos em tabuletas de argila, escondidos em museus. E aí, qual é a sensação de saber que um dia essas religiões dominaram regiões inteiras, moldaram sociedades e depois se perderam? Eu acho um pouco sômbrio, mas ao mesmo tempo isso traz uma estranha sensação de fascínio. É como caminhar por um local abandonado, sentindo o peso do que aconteceu ali sem ter todas as respostas. É isso que essas religiões são. Ecos de tempos que não voltam mais, mistérios esperando para serem descobertos. Então, se você gostou dessa viagem por religiões esquecidas, comenta aí embaixo. Quero saber qual dessas chamou mais a sua atenção e se você conhecia alguma. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Ainda tem muito mais história e mistério para explorarmos juntos. Valeu por acompanhar até aqui e até a próxima.